Também estou no 9. Com este slogan, a TV Excelsior começou a escrever a sua história, inaugurando um novo estilo de produção e de linguagem. Inovou na cenografia, nos visuais e nas novelas, criando um padrão que foi referência para muitas emissoras brasileiras. Tudo isso você vai ver hoje, contado por um de seus principais integrantes, Álvaro de Moya, o primeiro diretor artístico da Excelsior. Oficina de vídeo da rede Sesc Senac de televisão está só começando. Anos 60. O cenário era o Brasil da Bossa Nova, do futebol campeão mundial e da inauguração de Brasília. Nesse clima nacionalista, a TV era bem diferente do que é hoje. Não existia o videotape, a cor ou a transmissão em rede. As principais emissoras da época eram a Tupi, a Record e a TV Rio. A Globo só viria mais tarde, em 1965. As dificuldades eram tantas que Walter Jorge Dust, roteirista pioneiro da TV, disse: "Fazer televisão é como escrever na água." Mas nada disso afastou destes profissionais o desejo de tornar a TV um grande veículo. E foi neste panorama que a TV Excelsior começou as suas transmissões em São Paulo, no dia 9 de julho de 1960. Criada por um grupo de empresários de Santos, logo passou para as mãos da família Simonsen, que iniciou uma nova era dos negócios na comunicação. Esse período, desde a queda do Getúlio, em 1945 até 1964, foi um momento de identidade brasileira. O Anselmo Duarte ganhou o Pagador de Promessa em Cannes com o filme, foi o único cineasta latino-americano até hoje a ganhar o Festival de Cannes. Então, quer dizer, era um momento propício para fazer uma televisão que mudasse o rumo da televisão brasileira. De repente, a TV Excelsior entrou com um esquema extremamente profissional, com um esquema industrial de feitura, um equilíbrio financeiro com essa coisa, quer dizer, a utilização dos intervalos comerciais, tudo feito de uma maneira extremamente organizada. A TV Excelsior deu oportunidade para o surgimento de uma nova geração de autores e diretores que começaram a desenvolver uma temática e linguagem mais nacionais para a TV. O Teatro 9 era o maior exemplo, pois fugia à regra dos dramalhões e discutia a realidade brasileira, urbana ou rural. Essa trajetória e muitas outras histórias foram passadas a limpo no livro Glória em Excelsior, escrito por Álvaro de Moya. Nesta obra, Moya e outros autores contam por que a Excelsior é considerada até hoje a precursora da televisão moderna. Eu falei com o Boni, com o Manuel Carlos, com o Ciro Del Nero, o Júlio Medalha, o Lauro César Muniz, para cada um deles fazer um pedaço do livro, assim a pessoa ter uma ideia das coisas como aconteceram. Por exemplo, logo que a TV Excelsior começou, tinha o Teatro 9, que eram só peças brasileiras, e o Teleteatro Brastemp, dirigido pelo Antunes Filho, que levava peças internacionais. Quando então veio o videotape, é bom lembrar que naquele tempo não tinha rede, a televisão em preto e branco, não tinha videotape, quer dizer, o progresso tecnológico foi muito rápido. Mas então quando veio o videotape que possibilitou fazer a telenovela diária, até então a telenovela era segunda, quarta e sexta, isso era muito difícil para a dona de casa saber que dia que era, eles acabavam perdendo. A ideia então do videotape fez com que você montasse um cenário e gravava segunda e terça e passava de segunda até sexta-feira os capítulos de novela. Então, do ponto de vista econômico, passou a ser muito mais viável produzir telenovelas diárias do que fazer um teleteatro. Então, um teleteatro passava a ser desmembrado. Então, no livro, o capítulo do Lauro César Muniz conta isso. Ele escrevia peças para o Teatro 9, que só levava peças brasileiras, e de repente ele passou a escrever telenovela, quer dizer, houve a transição. O Walter Negrão também era desse tempo de fazer o teleteatro e depois fazer telenovela. Mesmo a Excelsior tendo inovado na produção de novelas, no livro de Álvaro de Moya, o teleteatro teve um espaço importante. Um dos programas mais prestigiados da época foi o TV de Vanguarda, de Cassiano Gabus Mendes e Walter Jorge Dust. Levado ao ar pela TV Tupi,
procurou romper com a linguagem radiofônica, lançando um novo modo de interpretação e de trabalho com a câmera. Ali é que a televisão brasileira encontrou um caminho de inventar um jeitinho, tal como no futebol, como na música popular, de fazer uma televisão que, graças a isso, a TV Globo consegue exportar novelas para o mundo inteiro, porque tem essa fluência de linguagem e porque a televisão conseguiu uma identificação com o espectador brasileiro como nenhum outro veículo, mais do que o futebol, mais do que o cinema, do que o teatro, do que a música. A televisão conseguiu uma identificação com o povo brasileiro que nenhum outro veículo tem, graças a esse comecinho do TV de vanguarda, que fez esse tipo de corte, de movimento de câmera, de fluência de interpretação. Como que é? É o senhor, professor? Sim, foi o senhor. A telenovela mais importante da TV Excelsior foi 25499 Ocupado. Ainda uma adaptação do original argentino escrito por Alberto Migré. Foi a primeira a ser exibida em 1963 em capítulos diários, graças ao videotape. Era a época de assimilar a tecnologia que permitia fazer várias tomadas. Nos papéis principais, Tarcísio Meira e Glória Menezes. Em 1965, outra novela marcaria a época, A Deusa Vencida, de Ivani Ribeiro e com direção de Walter Avancini. Ficou no ar por 4 meses e reuniu um elenco de estrelas, sendo considerada uma superprodução da Excelsior. Em 1966, um grande sucesso e recorde absoluto de episódios. Redenção, com 596 capítulos. Tinha no elenco Francisco Coco e Miriam Meller. Ficou 2 anos no ar e foi a primeira a ter uma cidade cenográfica. Os musicais e a programação visual da Excelsior são destaque do nosso próximo bloco. A gente volta já.